Vista terá a duração de 30 minutos, que passam a contar a partir de agora. A gente começa falando de segurança pública. O principal mote da sua campanha é o prendeu, matou. O senhor defende abertamente a aplicação do direito penal do inimigo, em que criminosos deixam de ser tratados como cidadãos e, em alguns casos, perdem a presunção da inocência. Como o senhor pretende implementar essa política sem ferir os direitos constitucionais? Maravilhoso, uma honra estar aqui com vocês. Novamente, eu agradeço demais a todos os rapazes e moças que ao redor do Brasil ajudaram a coletar assinaturas pelo teu partido. E esse partido me dá o direito de estar aqui com vocês para apresentar nossas propostas. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês. Tudo é absolutamente constitucional, porque o direito penal do inimigo, ou seja, a ideia de você tratar uma parte do crime como um ente anômalo, como alguém que não se comporta como cidadão, já foi recebida pela nossa Constituição. Existe, por exemplo, uma coisa chamada lei do abate. Quando um avião estrangeiro, às vezes trazendo droga, ele entra no território nacional e não responde os pedidos da Força Aérea para pousar, é permitido abater ele. Nós temos outros institutos, por exemplo, a lei antiterror no Brasil. A lei antiterror traz a ideia de direito penal do inimigo. Então, se uma pessoa está andando com uma bomba, está indo lá para a Praça da Sé, no centro de São Paulo, e você sabe que essa pessoa pertence a uma organização terrorista, você pode atuar, ou seja, você antecipa a pena para prender ele ou para, eventualmente, abater ele, caso seja o caso. Então, a ideia do direito penal do inimigo é tratar de maneira diferente quem age de maneira muito diferente, quem está permanentemente violando direitos humanos, como é o caso dessas facções. E é o que nós vamos fazer, nós vamos implementar o direito penal do inimigo. Inclusive, já passou, a lei antifacção no Brasil, já antecipando uma parte do que nós vamos fazer. E aí, no nosso governo, nós vamos atuar de maneira muito dura, porque nós temos um ano para destruir esses caras. Esses caras estão tornando a vida dos brasileiros um inferno, e nós precisamos, em um ano, destruir as facções, deixar eles quebrados financeiramente, quebrados moralmente, e devolver os territórios que foram tomados por eles, ou seja, cidades inteiras, bairros inteiros, para a população brasileira. Se eu fizer isso, eu terei tido sucesso. Agora, no lançamento da campanha, os seus apoiadores acabaram entoando prendeu, matou. Não há aí um problema de comunicação, já que o senhor disse que não é bem assim? É que assim, a ideia do prendeu, matou surgiu quando um rapaz, acho que foi um empresário, estava no Parque do Povo, que é um parque que tem aqui em São Paulo, e ele foi assaltado, tomaram o celular dele, e no exato momento que ele entrega o celular pro bandido, o bandido dá um tiro nele e mata. Ou seja, eu fiquei com muita raiva, eu falei, o que eu faço com um sujeito desses? Eu vou recuperar um bandido desses? Não. O destino dele é prender ou matar. Porque é verdade, diante de um assalto armado, o que você pode fazer? A única coisa justa, séria, a se fazer com um cara desses é ou levar ele preso pra ficar muito tempo na cadeia, ou ele morrer. Uma pessoa fala, mas ele pode tomar um tiro da polícia e apenas se machucar. Tudo bem, ele vai se machucar e depois ele vai ser levado pra prisão. Agora, não pode ter terceira opção. Hoje, no Brasil, a gente viu prender ou soltou. O bandido vai preso, fica um pouquinho na cadeia e termina solto. Um cara que agride a esposa, a namorada, acaba detido, volta solto. Uma pessoa que pratica crimes sexuais com uma criança, pega uma pena pequena e volta solto. A pessoa se ficou presa cometendo esses crimes que são atrocidades, elas precisam ficar presas de verdade. E quando resolverem enfrentar a polícia, usar arma contra a polícia ou contra qualquer cidadão, a polícia tem o direito sagrado de apontar a arma para aquele vagabundo e fazer ele se tornar uma massa de carbono disforme. Agora, outro ponto importante é a construção de superpresídios. Qual será o custo disso? Como é que será pago a construção disso? E o que garante que inocentes jovens da periferia não sejam mortos ou presos por engano? Olha, hoje, mortos por engano, eles já estão sendo. Um menino na periferia que é assaltado, às vezes ele toma um tiro do bandido, como acontece diariamente. A maior parte das pessoas que morrem nas mãos do crime organizado, em geral, são rapazes negros, pardos, em geral, de bairros periféricos e regiões pobres do Brasil. As estatísticas mostram isso. Então já está acontecendo isso. Essa pessoa já está morrendo nas mãos do crime. Agora, ela vai ter a certeza de que o Estado vai agir para proteger ela. Nós nunca podemos garantir 100% que numa guerra não haverá uma pessoa inocente que pode sofrer, porque sempre acontece. Agora, hoje a única certeza que a gente tem é que a pessoa inocente vai sofrer. E a única certeza que o bandido tem é que ele vai ficar tranquilo. A gente vai inverter esse jogo. Se você é o bandido, você vai acabar morrendo, eventualmente, ou vai ficar preso por muito tempo. É só isso. Sobre o presídio, que é uma ótima pergunta. Nós vamos gastar cerca de 2 a 3 bilhões de reais construindo as vagas que nós precisamos. O Brasil precisa de 300 a 500 mil vagas de presídio, novas. Até porque eu quero respeitar os direitos humanos, como fica falando, tem um programa Pena Justa agora. Vai ter um presídio, o cara vai ficar na cela dele, quieto por muito tempo. Vai custar dinheiro? Vai, mas, precisa. Deputado, o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, só perde para a China e Estados Unidos. Há quem diga que o problema não é prender, se prende, mas não se prende quem comanda essas facções. Mas quem diz isso, em geral, são ONGs, instituições que inclusive recebem dinheiro de fora para dizer pra gente que a gente tá prendendo pouco. E eu vou fazer o quê, então? Tem 1 milhão de presos hoje no Brasil. Tem 1 milhão de pessoas condenadas. Agora, presos não tem 964 então, nós precisamos fazer mais 300 mil vagas para prender essas pessoas. O que nós precisamos urgentemente fazer para complementar? A ideia própria de não prender, ou a ideia de você ressocializar uma pessoa que tem uma pena por um crime violento, é uma ideia errada. Ela é errada com a vítima e ela é errada com a sociedade como um todo. 2, o Brasil, ele apresenta um grau de violência, de guerra urbana, comparável a nações em guerra. Morre mais gente no Brasil do que no conflito da Ucrânia. A Ucrânia está em guerra com a Rússia e morre mais gente aqui nos nossos conflitos urbanos por conta disso. Portanto, nós vamos ter que prender de qualquer maneira. O fato de o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Infelizmente, vai ter que prender ainda mais. Porque se tivesse bom, e se as pessoas na rua estivessem fazendo bem para os outros, não estava todo mundo com sensação de segurança. As pesquisas mostram hoje que a maior preocupação eleitoral agora é com segurança. O cidadão não se sente seguro. E veja só, olha só, esse é um ponto muito interessante. São Paulo, provavelmente, ano que vem, vai apresentar índice de homicídio a cada 100 mil habitantes menor do que os Estados Unidos da América. Vai cair para uma taxa de 4, alguma coisa. Mas mesmo assim, alguém está seguro para andar em São Paulo? Não. Por quê? Porque os assaltos em que o bandido vai, é pego, retorna, continuam. Houve um crime horroroso agora em que um menino de 10 anos tomou um tiro no meio do peito por conta de um bandido que estava assaltando a aliança. E por que ele assalta a aliança? Porque ele sabe que se ele for pego, nada acontece. Então ele vai precisar ser pego e vai ficar na cadeia por muito tempo. Ponto. É uma questão de política pública, é uma questão de justiça. Porque eu quero que a família daquela criança saiba assim, pô, o presidente Renan pegou esse cara nunca mais vai sair da cadeia. Esse cara vai ficar muito tempo, esse cara não vai ver mais a juventude dele, a vida desse cara tá acabada. Porque isso é uma questão de coesão social. Se eu não entregar o senso de justiça para as pessoas, se eu entregar para as pessoas, em alguma medida, uma vingança pelo mal que foi feito contra elas, de que serve o Estado? O Estado brasileiro se torna uma inutilidade que só cobra impostos.
Candidato, eu queria continuar nesse tema da segurança pública. Ainda, né, nesse contexto, há uma discussão muito grande hoje em torno das facções criminosas, especialmente depois da classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas por parte do governo norte-americano, governo de Donald Trump. Alguns países da América do Sul têm aprofundado acordos, né, com o governo dos Estados Unidos, como é o caso do Equador, da Colômbia e de outras nações, especialmente as governadas pela direita. Eu te pergunto, o senhor é favorável a ações militares norte-americanas dentro do território brasileiro para combater essas facções criminosas? Nunca. Nunca. Eu acho isso humilhante pra gente. Humilhante. O Brasil tem todas as condições. Então o senhor é contra essa classificação? Eu sou contra você aceitar a ideia de que os Estados Unidos têm que tutelar a nossa luta contra o crime. Eu acho isso humilhante pra gente como nação. É humilhante pros nossos policiais. Ou seja, nossos policiais estão enfrentando o crime organizado há décadas. Agora não, os Estados Unidos vão fazer isso pra nós. Gente, não. A gente tem que ter acordo de cooperação com os Estados Unidos da América. A gente tem que ter acordo não só com eles, tá? A Holanda, por exemplo, recebe boa parte da droga que o PCC manda de São Paulo pelo Porto Santos pra Europa. Ora, vai ter que ter acordo de cooperação com a Holanda também. Nós vamos ter que ter uso de inteligência. Numa boa. Aceito cooperação de toda sorte com os Estados Unidos ou qualquer um. Agora, quem vai destruir o crime no Brasil tem que ser o Brasil. É uma questão de soberania. Sobre isso, no seu livro amarelo, que é o plano de governo de 60 páginas... Não, não é mais. É 460. Não, total, mas o plano de governo registrado no TSE são 60. O senhor fala de dissolução de entidades públicas ou privadas infiltradas pelo crime organizado. Essa dissolução de entidades públicas, a provocação dessa pergunta é a seguinte: a gente tem hoje, a maioria dos crimes, quando a gente relata as facções, tem... até o estagiário do Ministério Público aqui de São Paulo repassava informação para a facção criminosa. Recentemente, a gente teve a Polícia Federal fazendo uma operação focada em agentes públicos. A minha pergunta, quando o senhor fala em dissolução de entidades públicas, eu quero saber, tem previsão de fazer auditoria sistemática, frequente, em os bens dos servidores hoje que lidam com isso? Porque a história de matar e de ter uma ação ostensiva, ela tem um apelo popular. Agora, o crime só é organizado porque tem o aval estatal. E aí a minha pergunta é, o que fazer com esse agente público? Seja na Polícia Federal, 2019 teve um sargento das Forças Armadas preso na Espanha, levando droga em avião presidencial. Como fazer com que esse agente não trabalhe para as facções? Porque a gente vê, o senhor mesmo disse, o menino pobre da periferia acaba sendo morto ou preso. Para ele, esse é o cenário. Agora, como combater a corrupção estatal desses agentes públicos? Antes de tudo, o menino pobre da periferia, antes ele é morto pelo crime organizado. E ele está morrendo todos os dias nas casas. Hoje no Brasil morre coisa de 90 a 100 pessoas todos os dias. A maior parte das pessoas que morrem são meninos negros da periferia. Ele já está morrendo ali na mão deles. Só para clarificar. 2, a ideia de você dissolver ou intervir, você fazer uma intervenção em entidades privadas ou públicas que estão envolvidas com o crime organizado, não é que eu vou, por exemplo, dissolver o Ministério Público de São Paulo se há um promotor fazendo parte de uma facção. A PM de São Paulo, por exemplo. A PM de São Paulo tem inúmeros casos reportados em que membros da polícia passam informações para o PCC. E essas pessoas têm que ser enquadradas, essa é a ideia do jeito para o inimigo, como membros infiltrados da facção. E tem que ser punidas exemplarmente, porque a autoridade pública que está traindo, um policial em especial, a sua farda, o seu juramento, para atrair a população e jogar de acordo com o bandido, ele é pior do que o bandido. Mas qual é a punição? Esse sargento das Forças Armadas foi condenado recentemente a 3 anos de prisão e foi absolvido do caso de lavagem de dinheiro. Mas aí estamos concordando no mesmo ponto. As punições no Brasil são muito baixas, são muito pequenas. Mas como atingir esse agente público? A partir do momento que você já o penal do inimigo, em que o ato de pertencer à facção, ou seja, você tem uma conexão com a facção, aumenta as punições, ele já vai estar sendo enquadrado num novo tipo de punibilidade. Porque esse é o elemento. A partir do momento que, saindo não só desse agente público, ele, um policial que está ajudando uma facção, ou um membro, por exemplo, de um fundo privado, que está lavando dinheiro do PCC, se ambos forem enquadrados, ambos vão incorrer no pertencimento à facção. E o direito vai funcionar de maneira diferente para eles. E precisa ser assim. É similar ao que acontece com a Itália na lei antimáfia, em que se você está enquadrado como agente público e está dentro da estrutura da máfia, o Estado vai poder ir com especial força para cima de você. Aí, no exemplo do que está no nosso programa Livro Amarelo, municípios inteiros já estão na mão hoje do crime organizado. Cito o município Santa Quitéria, no Ceará, em que o prefeito usou o Comando Vermelho para participar das eleições. Eventualmente, nós vamos precisar fazer uma intervenção federal em Santa Quitéria. Vamos dar um nome para um outro estado aqui, até para dar uma polêmica. Rio de Janeiro. Em que instância do Rio de Janeiro não há presença do crime organizado? Mas aí tem a Polícia Militar, porque... mas eu cito a Polícia Militar, mas vamos citar também a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas como acabar com essa corrupção da Polícia Militar? A capacidade de investigação, o Estado vai ter que investigar. O problema é que a infiltração no Rio de Janeiro foi gigantesca. Ela acontece na Polícia Militar, sim. Ela também acontece na Civil, menos, mas sim. Ela acontece no Legislativo, muito. Dizem que está acontecendo também no Judiciário. E aí onde você vê o grau de degradação, que tem a ver com a tua pergunta. O governo inteiro do Rio de Janeiro foi dissolvido. A política do Rio de Janeiro está podre. Eventualmente, nós vamos precisar fazer, e é um caso grave, é uma intervenção no Rio de Janeiro. Porque o Brasil está se tornando um narco-estado. As pessoas estão assistindo sem entender. Esse prender e matar é para esses agentes públicos também? Depende. Vou ser claro. Se esse agente público responder uma operação da polícia armado, ele apontar uma arma, o que o agente vai fazer? Vai ter que atirar de volta. Me perguntaram isso já. Aí na Faria Lima, vocês vão atirar contra as pessoas? Depende. Se a secretária do cara que está envolvido no crime organizado sair atirando contra a polícia, sim. Agora, se eles se entregarem, também. Mesma coisa pro traficante. A diferença é que o traficante não quer se entregar pacificamente. Se ele se entregar pacificamente, ninguém vai matar ele. Candidato, eu quero agora uma boa noite para o senhor, para quem está nos acompanhando. Eu quero mudar um pouco de assunto, entrar um pouco no contexto da economia. A gente tem pautas muito interessantes que a gente precisa debater. Mas antes de aprofundar alguns temas, eu queria saber como que o senhor convence de que pode ser uma boa opção para reorganizar o Estado brasileiro diante de contas altas por parte do governo, gastos obrigatórios, despesas obrigatórias, necessidades de investimentos como um deles também na segurança, mas a gente ainda tem que falar de educação, de saúde, sendo que o senhor ainda não teve uma experiência política e a experiência que a gente tem conhecimento é empresarial.
Eu tenho experiência política, eu sou 12 anos líder do Movimento Brasil Livre, eu sou presidente do Partido Missão. Mas uma função pública, o senhor ainda não exerceu. Uma função de um líder político é ser um líder político. A função do presidente da República não é ficar sentado com umas planilhas na frente. Ele não é um CEO, ele não é um gerente. A função de um presidente da República é liderar. E ele tem que ter força moral e exemplo. E capacidade de trabalhar e inspirar as melhores pessoas. Que é isso que líderes fazem. Eu sou há 12 anos um líder. Então eu tenho todas as condições como líder de liderar uma nação. Eu lidero um bloco político inteiro no Brasil. Hoje, se há um bloco político capaz de apontar o dedo pro Lula e pro Bolsonaro e falar vocês são corruptos, é o bloco político que eu ajudei a criar. Hoje, se há, na história do Brasil, um impeachment contra um presidente, com a presidente Dilma Rousseff, colocando as maiores manifestações da história do Brasil na rua nos anos de 15, 16, 17, foi porque nós assim o fizemos. Desculpa colocar. Mas experiência administrativa gerindo. A Dilma Rousseff tinha muita experiência administrativa. Tomou impeachment. Fernando Collor foi governador das Alagoas. Tomou impeachment. Tivemos bons e maus políticos com e sem experiência. A questão, no fim do dia, é se eles são bons ou maus líderes. Mas aí a gente acaba entrando num contexto também não só de administração pública mesmo, mas também até de relações políticas. Eu queria acrescentar um pouco mais, porque o conhecimento que a gente tem de sua trajetória diante de gestão, que a gente está falando de recursos, de investimentos, de garantias, são questões das empresas, né? E ali teve até situações de processos trabalhistas, cobranças judiciais das empresas, da sua família. Eu queria que o senhor entrasse um pouco nesse sentido de... É uma cobrança muito grande de responsabilidade fiscal. Como colocar em prática, sendo que a gente está falando de um orçamento exorbitante do Brasil, de uma população muito grande e que precisa ter essa boa gestão para garantir os direitos públicos e básicos. Sim, mas eu que trabalhei com gestão de empresas que estavam quebradas, peguei essas empresas com essas dívidas trabalhistas, fui lá negociar com o sindicato, aprendi a fazer folha de pagamento, vender. Eu peguei empresas, é muito bom esse exemplo, empresas estavam fechadas com funcionários sem receber há 5 meses. Trouxe investimento, botei a empresa para andar. As empresas tinham dívidas antes de eu assumi-las. E não há nada de errado em você assumir dívidas de uma empresa tentando colocar a empresa para andar. Muito pelo contrário, é meritório. É um setor inteiro de negócio que existe não só no Brasil, mas no mundo. A questão que nós temos hoje é, aliás, vale colocar, se dever alguma coisa, que não é o meu caso, que eu não devo nada. Agora, se dever fosse problema, o Brasil inteiro, incluindo todas as empresas brasileiras praticamente, não podiam ter opinião política, nem participar de nada, porque o brasileiro está devendo. E ele não está devendo porque ele é um mau gestor de negócio, que você tem grandes empresas no Brasil. O Brasil está devendo, hoje quebrou a Casa Bahia pediu recuperação judicial. Nós temos os maiores juros do mundo, nós temos as piores leis trabalhistas do mundo. No Brasil, você tomar uma ação trabalhista ou você está com um problema fiscal, é basicamente a realidade de todo mundo, de absolutamente todas as empresas de todos os setores. Se eu fosse seguir essa lógica, a Petrobras nem deveria existir, porque ela é a maior devedora tributária do Brasil. Não é meu caso, eu não devo nada. Mas a experiência que eu tive me credenciou a aprender a gerir coisas, gerir o Movimento Brasil Livre. Só terminar, desculpa, já vou nisso, já vou pra você. E eu hoje lidero um grupo político, um partido político que foi fundado só com dinheiro privado e com muito menos dinheiro do que meus adversários, tô tendo resultados políticos tão ou mais expressivos que a maior parte deles. Mas então, o senhor enfrenta, de qualquer forma, vários processos judiciais ligados às empresas da sociedade. Não só, eu sou processado por político, sou processado por todo mundo. Agora, ser processado é parte da vida de quem se expõe. Se eu ficasse escondido em casa, eu não tinha nenhum processo em nenhuma área. 45 processos judiciais trabalhistas. Mas não é meu, são das empresas. São normal. Se eu for, por exemplo, uma empresa de mídia, se eu for para qualquer empresa de jornalismo, tem muitas ações trabalhistas. Todas têm. Eu vou descredenciar a informação que vem de lá? A sociedade não é uma empresa, candidato. O senhor cita, por exemplo, reforma da Previdência no seu plano de governo. Reforma da Previdência já foram feitas várias. Só que nunca se atacou problemas que são problemas, por exemplo, quem tem aposentadoria especial que não contribui com o teto, que acaba, de alguma forma, tendo algum tipo de benefício. Os penduricalhos, que o senhor já disse que vai acabar. Desde a redemocratização, se tenta acabar com penduricalhos e nunca se consegue. Você teve agora um movimento do judiciário, de magistrados, fazendo coro em Brasília, fazendo fila em Brasília para tentar evitar se diminuir os penduricalhos, se reduzir os penduricalhos. Como atacar? Eu acho que a Luara quis dizer isso. O senhor vai enfrentar, para fazer o que o senhor está prometendo no seu plano de governo, todas essas categorias que sempre tiveram algum tipo de prevaleceram no debate público. Maravilhoso. Então está provado que quem teve experiência de fazer isso não conseguiu fazer. E aí o senhor Lógico, porque eu diferente de todo mundo. Mas como é que o senhor vai fazer? Primeiro sendo verdadeiro. Nenhum dos outros candidatos está falando... Penduricalhos, por exemplo. Como é que o senhor vai... Penduricalho é fácil, Natália. A penduricalho é a coisa mais fácil. Falar de super salário do judiciário, via público falar, olha, tem juiz ganhando 200, 300, 400 mil por mês, é o fácil. Vai precisar fazer, mas nem de longe. Eu tô dando, olhar pra câmera aqui. Eleitor brasileiro, nem de longe esse é o maior dos problemas. Nós temos uma nova reforma da Previdência pra fazer, você tá certa. Vai ter que fazer... Mas vai atacar, por exemplo, a Previdência de militares? Óbvio! Forças Armadas? Mas, pelo amor de Deus, 2019, o que mais tem no Brasil é militar vagabundo que não faz nada. Não faz nada. Militar vagabundo que não tá preocupado nem um pouco com o crime organizado no Brasil, mas recebe salário de general. No Rio de Janeiro, você anda, você vê isso, pra lá e pra cá. O militar que pega o motorista dele pra se encontrar no clube militar, general, aí pede pra desviar da favela, que ele deveria desocupar aquela favela porque o do crime organizado, mas ele manda desviar pra ir pro clube militar, enquanto ele próprio recebe um super salário, se aposenta cedo e tem uma super aposentadoria. Vamos ter que atacar tudo. Até porque a Previdência brasileira não funcionou como deveria, a reforma da Previdência última, de 2019, porque a gente manteve muitos privilégios, assim como a reforma tributária. Vamos precisar atacar porque tem uma coisa que é um evento novo que está acontecendo agora. O Brasil vai quebrar. Hoje saiu agora uma matéria, a gente está explodindo o número de recuperações judiciais e as recuperações estão acontecendo porque os juros é muito alto e os juros é muito alto porque o governo gasta demais. Está quebrando o setor privado. Falando em economia ainda, entre as suas propostas econômicas está a extensão da justiça do trabalho e a alteração drástica da CLT. Num país onde a população já não tem carteira assinada, né? O fim da proteção trabalhista não pode resultar aí numa precarização? Não, elas já estão precarizadas, tanto que as pessoas estão procurando outros meios para trabalhar. Você vai conversar com o setor de varejo, ninguém está conseguindo contratar a população de maneira formal. Primeiro, porque uma parte importante não quer. Segundo, que parte da população está vivendo num mix de auxílio com emprego informal. E terceiro, que a maior parte dos novos empregos, especialmente para as gerações mais novas, estão sendo MEI.
E o MEI, vamos ser sinceros, é a única maneira que tanto o empresário quanto a pessoa que quer trabalhar honesta encontraram para poder trabalharem juntos. E ambos não caírem lá esparrela na mentira da justiça trabalhista. O trabalhador não será forçado a aceitar jornadas exaustivas? Não, você pode estabelecer limite de jornada. O que eu tô falando é, o trabalhador pode ter o direito de vender a hora de trabalho dele, ou a gente não precisa de uma justiça que custa 24 bilhões por ano para ficar com um monte de juiz que também recebe super salário e que vivem da ideia de que o trabalhador e o empresário são inimigos. Trabalhador e empresário não são inimigos. Inimigos, como a Natália disse, é o juiz que ganha 300 mil reais por mês. Mas por que é o senhor se baseia ao dizer que essa mudança poderia aumentar o ganho do trabalhador e não somente o lucro do empregador? Porque todas as experiências no mundo de sucesso mostram que quanto mais flexibilização trabalhista você tiver, maior oferta de emprego você tem e maior aumento no salário das pessoas você tem. Um exemplo disso aconteceu em todos os nossos concorrentes globais, na Ásia. Na Ásia, as leis trabalhistas são muito mais flexíveis que as brasileiras. E a gente concorre com eles. A questão toda é o seguinte, a gente quer falar em direito ao trabalho? Vamos falar primeiro, então, ao direito mais óbvio do trabalho, que é trabalhar. Hoje é muito impeditivo, é muito duro para uma pessoa contratar outra com as leis que nós temos. O empresário já sabe que ele pode tomar um pau na justiça do trabalho, vai pegar um juiz ideológico. O trabalhador sabe que a quantidade de dinheiro que não fica com ele, mas vai para o governo é gigantesca. O trabalhador prefere a informalidade ou o MEI, porque hoje CLT é só imposto. Mas o senhor não concorda que hoje o trabalhador ele tem o direito de escolher o que é mais benéfico para ele, se ele vai ser um MEI, se ele vai ser um CLT, ele está no direito dele de escolher. A partir do momento que acaba essa garantia, ele não acaba sendo obrigado a aceitar qualquer condição de trabalho. E digo mais, por exemplo, a gente tem realidades de muitas mulheres, mães, solo, que precisam trabalhar, ou então, quando está no momento de gestação, precisa dar licença. Como ficariam garantias e direitos dessa população que também não pode aceitar qualquer coisa? Vamos começar pelo final, que é bem importante que você colocou. Mãe, mulher, numa cidade que está nascendo cada vez menos gente, o ato da maternidade ele tem que ser incentivado. Legislação que proteja as mulheres nesse sentido tem que ser incentivada. Ponto. Senão a gente vai viver num país que se torna inimigo do nascimento de bebês e inimigo do surgimento de famílias. E eu venho falando, já fiz uma sabatina numa emissora concorrente aqui, a gente ficou se discutindo do papel do homem, o papel da mulher na relação, e nós acreditamos muito na família biparental, pai e mãe presentes. Então a moça que está trabalhando, que está sonhando ter um filho, ela se sentir tranquila para fazer isso é essencial. Agora, hoje, veja, não é que o trabalhador tem muita escolha. Em alguns setores, como indústria, você não tem a possibilidade do MEI. É só CLT altamente sindicalizado, com ele ganhando pouco, dando metade do dinheiro para Janja gastar com um avião, que é isso que acontece, o Estado ficando com o dinheiro dele. Outra coisa que acontece é, se você não é competitivo, porque as nossas legislações, especial trabalhista, são muito antiquadas, é uma lei dos anos 40 do século passado, a gente não vai conseguir concorrer com o mundo, então a gente não consegue fazer produtos num preço para competir com o resto do mundo. É por isso que surgiu a taxa da blusinha. As empresas brasileiras não conseguem concorrer com as empresas de fora. Então a legislação trabalhista, ela é muito custosa. Nós temos que fazer existir uma legislação que o custo caia. E o custo, na sua maioria, é governo. Não é o salário da pessoa que fica líquido na conta, é do governo. A gente precisa criar uma legislação que contratar uma pessoa formalmente custe muito, mas muito menos. Mas se o governo vai arrecadar menos, como que ele vai continuar investindo, ainda mais que tem muitos gastos obrigatórios cada vez mais altos? Ele vai arrecadar mais. Porque como as pessoas estão na informalidade, o governo não está arrecadando nada. O governo não arrecada nada porque as pessoas estão na informalidade. Ou no desemprego por simples. O governo vai arrecadar mais porque você vai aumentar a base de arrecadação pelo número de pessoas que você vai arrecadar. Aí você pode cobrar uma alíquota menor para essas pessoas e aumentar o número de pessoas que estão nessa base. Hoje, o número de pessoas que estão na informalidade pura e simples é gigantesca. É por isso que surgiu aquela discussão de tributar o PIX. Quando teve aquele papo de tributar o PIX, alguém brilhante na equipe econômica do governo pensou, bom, já que eu não vou conseguir tributar essa pessoa da informalidade, eu vou tributar a movimentação, que é o PIX. Foi ali que surgiu. A gente não pode fazer isso. Isso dá medo para as pessoas. A gente tem que aumentar a base de pessoas que vai estar formalizada. É por isso que precisa de uma legislação trabalhista funcional. Hoje, ela é maluca. As pessoas fingem que estão empregadas de maneira formal e o empregador também fica todo mundo fingindo. É tudo mentira. Agora, candidato, seguindo nessa linha de raciocínio, falando sobre trabalho, eu quero falar também sobre Bolsa Família. O programa do senhor, ele fala em substituir o Bolsa Família por trabalho. Hoje em dia, o programa Bolsa Família, ele já prevê a chamada regra de proteção, que é aquele mecanismo que permite que as pessoas comecem a trabalhar, continuem recebendo o benefício por um tempo, até que estejam, de fato, consolidadas ali no mercado do trabalho. Isso permite uma transição segura e gradual, né? Como é que o senhor pretende, então, acabar com o Bolsa Família, transformar tudo isso sem comprometer o mínimo que essa população mais vulnerável recebe, que muitas vezes é o que garante o pão ali de cada dia, o pão, o leite das crianças? Aqui não é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, para quem está nos assistindo, vocês precisam entender. Essa transição tem que ser mantida. É um programa que já existe. Sim, mas não é isso. Reconhecido pela ONU, né? E não é disso que nós estamos falando. O nosso programa fala o seguinte: o Brasil está sendo um lugar pobre, muito pobre, que as pessoas vivem de Bolsa Família. Ponto. Está aumentando o número de pessoas no Bolsa Família. Ponto. As pessoas em algumas regiões do Brasil, região Nordeste, no Nordeste, 4 a cada 10 domicílios estão no Bolsa Família. Ou seja, o Brasil está empobrecendo e qualquer lugar em que aumenta o número de pessoas vivendo de assistência significa que é um lugar falido, quebrado. A maior parte dos municípios, eu tive a honra de visitar os lugares mais pobres do Brasil. Fui nos municípios mais pobres, Marajá do Sena, fui lá em Melgaço, na Ilha do Marajó. É um horror, as pessoas vivem muito mal, não existe emprego. Aquela pessoa que está no lugar que não tem emprego, de start, ninguém vai alterar a política social se uma pessoa morre de fome. Não existe meio das pessoas se sustentarem, hoje sem política assistencial. Dito isso, nós não podemos continuar vivendo em um país em que as pessoas precisam de um dinheiro que cai no cartãozinho dela lá, que ela pega no CRAS, para ela poder sobreviver. O Estado tem que levar frentes de trabalho, o Estado tem que criar zonas econômicas especiais, e o Estado tem que levar a possibilidade de trabalhar, especialmente para as pessoas mais jovens, porque aí tem muito homem, muita moça jovem, às vezes sem filhos, que querem ter um benefício assistencial, querem pegar um bico e ficar em informalidade. Aí uma empresa não consegue contratar ela. Aí você fica num impasse, o agricultor não consegue contratar, aquela pessoa fica vivendo na casa dos pais. Existe um método, um modo de vida ligado a isso que precisa ser superado. Até porque isso está custando para quem? No fim do dia. Está custando para o trabalhador, para o entregador de moto que está nos assistindo e que está pagando um imposto caríssimo e não está aguentando mais. Os impostos estão caros, os juros estão caros porque a gente não está conseguindo sustentar isso. Então a conta está ficando em quem trabalha. Eu primeiro vou salvar quem está trabalhando. Quem está pagando a conta precisa ser salvo. Eu não vou deixar ninguém que está no município que
tem Bolsa Família morrer de fome. Só que eu vou levar o emprego pra lá, vou levar o trabalho, nem que seja com frente de trabalho, igual o O senhor Roosevelt. mantém, então, para a extrema pobreza até fazer a transição. Até fazer a transição. Só que o Estado brasileiro não vai mais ser um Estado malandro, porque os governadores, prefeitos, os presidentes são malandros, vai ficar só dar mais Bolsa Família, porque quem recebe Bolsa Família não cobra o político. Quem recebe Bolsa Família, quem tá preso nisso, não tem coragem de cobrar o político. Então o que nós vamos fazer? Eu vou levar frente de trabalho, igual o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, fez na crise de 29, e ali as pessoas vão trabalhar em recapeamento urbano, vão trabalhar construindo o Estado. O homem que chegou no CRAS e falou, quero meu Bolsa Família, e tem uma opção de frente de trabalho para ele trabalhar, se ele não quiser frente de trabalho, ele não vai ter direito ao Bolsa Família. Porque isso é a única forma de respeitar, aí sim, a dona de casa, a mulher que está começando a trabalhar, o entregador, que estão pagando um imposto altíssimo, que vão no mercado e encontram produto mais caro, e que estão pagando pelo trabalho dos outros. Eu tenho que respeitar essas pessoas, antes de tudo. Quem está pagando a conta vem antes de tudo para mim. Quem paga a banda escolhe a música. Só no Brasil, que quem não paga a banda escolhe a música. Então os estados mais deficitários, os estados que trabalham menos, ou mesmo uma população que hoje tem a população pobre que precisa ajudar, mas tem uma população que meio que se escora no auxílio, eles não vão mais definir o destino do país. Tem que ser quem está trabalhando. Candidato, nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta bem rápida para o senhor, porque no plano de governo o senhor propõe uma série de mudanças, de reformas bem radicais que precisaria do apoio do Congresso Nacional. Como é que o senhor pretende negociar com o Congresso, que é dominado pelo Centrão, e que o senhor tanto critica e tanto faz críticas, né, constantes, inclusive agora na campanha eleitoral? Como que o senhor vai negociar? O senhor vai ceder ao Centrão? Não, eu vou usar o Centrão. Porque, infelizmente, e essa é a Mas o senhor acha que o Centrão vai se deixar ser usado pelo senhor? Aí vai da minha habilidade, da habilidade do meu grupo político em trabalhar com isso. Eu vou precisar utilizar o Centrão para passar nossas propostas. A primeira coisa é... Mas o senhor vai comprar o Centrão? Como é que o senhor Não, vai fazer comprar não, essa porque eu não sou bandido. O que eu vou fazer é muito simples. Eu vou negociar com o Centrão e vou fazer igual em repúblicas sérias. Mas Eu vou negociar como? eu vou compor o governo. Essa prática já existe hoje. Não. Essa parte que Emendas já sim. parlamentares bilionárias. é Mas isso. a emenda parlamentar bilionária, nos termos que ela tá, não serve o Brasil. É o Centrão usando o governo. Mas como acabar com as emendas? Um exemplo? Já tem previsão Não, do secretário para porque não 27. dá pra acabar agora com as emendas. Então. A emenda não vai acabar. Assim como também não vai dar pra eu chegar lá e falar, não vou negociar com ninguém. Seria a coisa mais fácil eu falar aqui pra câmera, como um outsider, eu não vou negociar com ninguém. Vou negociar. Só que eles vão negociar nos nossos termos. Até porque eles já estão sendo investigados pelo TSE, pelo STF, pela roubalheira das emendas. Eu vou colocar um bom PGR pra investigar tudo isso, pra municiar o STF de político vagabundo que tá roubando dinheiro com emenda, ser preso. E de resto eu vou negociar republicanamente, não com ladrão, mas vou ter que negociar. Candidato, nós temos 15 segundos. Eu vou fazer uma única pergunta para encerrar. O senhor já tem um nome para o Ministério da Fazenda, caso seja eleito? Não vou citar agora. Ah, já tem? Já, mas não posso citar hoje. Senão eu entrego meu evento, vou estragar meu evento. Nosso tempo chegou ao fim, candidato. Obrigado. Obrigado, candidato. Logo mais às 15 para as Gostou 8 do da conteúdo? noite, Renan. Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!